Olá, bom dia. Começando mais uma live. Bom dia. Enviando aqui um convite pro pessoal. Antes de começar. Enquanto eu tô enviando aqui, tá tocando uma musiquinha para meditação que eu sempre indico. Ela é de 5 minutinhos, que ajuda já a gente se conectar com a gente. Eu uso todos os dias nas minhas meditações diárias, antes de levantar da cama. Há um tempo atrás, que eu acordava super cedo para ir para o hospital, ir para o CAPS, eu fazia lá. Mas hoje eu consigo fazer antes de sair de casa. Por isso que é 5 minutinhos, era 5 minutinhos que eu conseguia me desligar do trabalho e ficar ali meditando, me internalizando para começar meu dia. E como eu gosto muito, me conecto bem, eu continuo utilizando esses 5 minutinhos todos os dias. É maravilhoso. Mas vamos começar, né? Enviei alguns convites. Espero que algumas pessoas já possam estar vindo. Quem não puder, né? Paciência. Vai ficar gravado, então vão poder olhar depois e aproveitar o material que vai ficar aqui disponível, tá? Bom dia, Thomas. Beijão, viu? Saudades de ti. Tirar aqui o óculos para não ficar atrapalhando vocês. E vamos começar hoje a live do Aprendendo a Se Amar. É sobre os efeitos de uma relação negativa consigo mesmo. O que acontece quando a gente tem uma relação negativa com a gente. É sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Bom dia! E na semana passada, que foi a primeira live sobre Aprendendo a Se Amar, o começo, né? Eu trouxe um pouquinho para vocês do como surgiu esse projeto. Esse projeto, ele veio da ideia, né, de, ao observar os meus pacientes no consultório, muitos com questões de um relacionamento negativo consigo mesmos, eu percebi que não poderia estar só dentro do consultório isso, que deveria estar acontecendo com várias pessoas, precisando entender melhor a sua relação consigo, os efeitos dessa relação consigo, né? Que sim, a forma como a gente se relaciona com a gente vai repercutir em como a gente vive, nas coisas que acontecem com a gente, de como a gente se sente, e muitas vezes a gente não se dá conta. Então, esse projeto ele veio para isso, para expandir esse conhecimento, as pessoas poderem começar a fazer essas reflexões nas suas vidas, não necessariamente fazendo psicoterapia, né? E nessa percepção que eu fui fazendo, né, dessa relação negativa, na semana passada, eu também trouxe como isso começa, né? Aonde surge essa relação negativa com a gente, né? E, naturalmente, isso começa na nossa infância, né? Por quê, né, Tainara? Por que é sempre na infância? Porque é na infância que a gente forma a nossa personalidade. Os conceitos mais importantes da nossa personalidade são feitos lá na infância, através das aprendizagens que a gente vai fazendo, né? Através da observação, das experiências que a gente vai vivendo. Então, assim, eu perceber como me tratam, ou eu perceber como as pessoas se tratam. Então, através da
observação dos meus familiares, mas também através da observação da sociedade em si, né, na escola, na televisão, na internet. Então, tudo isso vai influenciando a forma como a gente vai interpretando o mundo, a forma que a gente vai entendendo as coisas, e essa interpretação forma as nossas crenças, né? O que são as crenças? As crenças são as verdades que a gente carrega dentro da gente. As verdades que a gente carrega sobre a gente, as verdades que a gente carrega sobre o mundo, sobre tudo. Então, lá na infância, a gente vai formando esse nosso arsenal de crenças, né? E vai repercutindo essa interpretação, essas crenças, ao longo da nossa vida. Então, a gente tem crenças. Com licença, a minha aguinha hoje eu tô um pouquinho apertada. Então, a gente vai formando essas crenças, mas não somente crenças negativas. A gente forma as crenças positivas, saudáveis, funcionais, que nos auxiliam, né? E as crenças negativas, disfuncionais, que nos machucam, que nos geram sofrimento, né? Então, tudo lá dentro da gente. Só que, como estão lá dentro, num lugar muito guardadinho, que a gente não tem tanto acesso, né? Que é difícil pra gente acessar, a gente só vai tendo uma noção de quais são essas crenças a partir do momento que a gente começa a prestar atenção nos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, eles são muito rápidos, né? A gente pensa o tempo todo, a gente tá o tempo todo ali maquinando. Então, aqui, acolá, a gente tá maquinando, o tempo todo maquinando. E então, é mais fácil ainda, quando a gente está começando a se entender, começando a prestar atenção em si, dar uma olhadinha no que sai pela boca, as falas que a gente traz. Por isso que na semana passada eu te convidei a pensar um pouquinho sobre quais eram as falas que tu dizia para si mesma. Que essas falas que a gente diz pra gente mesma, elas são reveladoras. São reveladoras dos nossos pensamentos, que revelam o que a gente pensa sobre a gente, que revelam nossas crenças, né? Aquilo que tá bem guardadinho lá no fundo da psique, num lugar bem fechadinho para não gerar uma desestrutura psíquica, né? Um lugar bem protegido, que é nossos... É algo tão primitivo que tem que ficar bem, bem guardadinho. Tudo que é primitivo, que é muito interno, fica guardadinho. É mais difícil o acesso, né? Então, lembrando, né, do que a gente conversou semana passada, que no começo a gente aprende, né, as coisas na nossa infância, a gente aprende a se relacionar com a gente interpreta o mundo, e a gente vai repercutindo isso ao longo da nossa vida, sem se dar conta, muitas vezes, que a gente faz a gente se trata de uma forma completamente diferente do que a gente trata o outro. E através dessa reflexão que você fez, eu gostaria de saber, né? Tu vem se cobrando muito, se apontando muitos erros, se culpando demais, se criticando demais. Você vem fazendo isso contigo? Através das tuas falas, através da tua comunicação contigo? Vem fazendo esse movimento? E o que isso tem a ver com a nossa conversa de hoje? A nossa fala, a nossa conversa com a gente mesma, a forma como a gente se trata, vai ter ligação direta com a forma como a gente se sente. E aí, o sentir, né, o que eu tô sentindo, como eu venho me sentindo, até se transformar em sintoma, vai fazer, muitas vezes, a pessoa buscar psicoterapia. Vai levar a
pessoa até o meu consultório. Né? Ela vai dizendo essas coisas para ela vai pensando dessa forma dela, reforçando crenças negativas sobre ela, até se transformar em sintoma, porque nada disso é consciente, ela ainda não se deu conta desse movimento, e aí quando se transforma em sintoma, quando se transforma em dor, quando atrapalha o que está buscando para si, acaba indo para o consultório. E o que é que muitas vezes o pessoal traz para mim no consultório? Quais são as queixas, quais são as falas que eu ouço no consultório? Quais são esses efeitos que eu percebo através dessa conversa com os meus pacientes? Uma pausinha para uma aguinha. Então, quem chegou agora, no início eu estava fazendo um resumão de como foi semana passada. Semana passada eu trouxe o começo, né, de como começa a gente se relacionar mal com a gente mesmo. É claro, isso vem na nossa aprendizagem, que a gente vai fazendo desde a infância, através da interpretação, da observação, das experiências que a gente vai vivendo, e a gente vai repercutindo isso, sem se dar muito conta. Só que, para o que eu trouxe, o que eu tô trazendo hoje, os efeitos disso, isso é muito importante, a gente saber, a gente prestar atenção da forma como a gente interage com a gente. Né? Então, quais são os efeitos? Uma das falas, né, um dos ditados, né, uma das falas que eu ouço muito de uma forma, não de uma forma tão direta como a que eu vou trazer aqui, mas que no fundo é isso que está sendo dito pelos meus pacientes, eu não aceito menos do que a perfeição. Isso é muito dito em ambientes de escritório, né, de financeiras, né. Só que quando isso é dito para si mesmo, é uma fala interna para si, as consequências dessa fala são muito negativas, são muito nocivas. Por quê? Essa frase, ela remete a um medo. A uma autossabotagem, a uma forma de se machucar. Por que eu digo isso? Por que é uma forma de se machucar dizer isso? Porque não existe perfeição. Então, essa busca é uma busca muito nociva. Ela nunca vai acontecer. Então, é muita frustração nessa busca da perfeição. E, claro, não é dito dessa forma, mas no fundo é isso que se está buscando. E a perfeição ela vem de várias formas, vamos dizer assim. Em estar completamente confortável, né? Para mim fazer algo eu tenho que estar extremamente confortável. Não, nem sempre a gente vai estar extremamente confortável. Para mim apresentar algo tem que estar perfeito. Não vai ficar perfeito, nunca tá perfeito. Né? Para mim fazer, eu tenho que estar completamente segura. Nem sempre tu vai conseguir. Dificilmente tu vai se sentir 100% seguro. Né? Então são falas de formas de se bloquear, formas de se travar e ficar nesse looping dessa busca. Eu vou trazer melhor esse looping, esse ciclo que acontece. Então, a cobrança, o que eu vejo muito no meu consultório, com os meus pacientes, é um nível de autocobrança muito exacerbado. Então, eu tenho pensamentos de que eu tenho que fazer o meu melhor, eu tenho que fazer o máximo, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que correr, eu tenho que dar conta, né? Que eu tenho que fazer mais. E o que essa autocobrança vai gerar?
tensão. Quando eu me cobro demais, quando eu me exijo demais, né? Isso nível pensamento. Meus pensamentos, eles estão me cobrando demais. Eu tô querendo fazer muito, rápido, de uma forma perfeita, né? Toda essa cobrança mental que tá acontecendo dentro de mim, que são reflexo das minhas crenças, que eu acredito que eu tenho que dar muito, que eu tenho que ser, para mim ser merecedor, me gera uma tensão física, né? Eu acabo me enrijecendo, né? Aqui a boca fica assim, rígida. Eu sinto dores de cabeça, né? Porque eu tô o tempo todo rígido. Eu sinto mal-estar no estômago. Eu me sinto mal. Eu sinto cansaço, um cansaço físico, de estar o tempo todo me cobrando. O que acaba acontecendo quando eu me sinto cansado, quando eu me sinto mal por conta que eu me dou conta desse sentimento, dessa sensação? Eu vou tentar fazer o quê? Eu vou tentar evitar. Então, eu evito as situações que possam me gerar esse desconforto. Eu paro de tentar. Ou eu fujo, ou eu procrastino. O outro ponto é a procrastinação. Eu procrastino nos meus planos, nos meus sonhos, naquilo que eu quero. E nessa procrastinação, né, de não vou tentar, agora não, depois eu vejo. Eu me sinto como? Eu me sinto culpado. Olha aí, eu não tô fazendo nada por mim. Eu não tô tentando. Eu não tô insistindo. Eu não tô fazendo. Tá todo mundo fazendo e eu não tô fazendo a comparação. E esse sentimento ruim vai se alimentando por tanto tempo. Essa tensão, essa fuga, essa procrastinação vai gerar o quê? A ansiedade. Daí eu já nem tô mais numa situação específica de cobrança. Mas eu fui alimentando isso tantas vezes que eu já me sinto assim o tempo todo. E eu não sei porquê. Daí eu tenho insônia, aceleração dos batimentos cardíacos, sudorese, angústia, pensamento acelerado, né? E tudo isso vai alimentando o quê? A minha crença de que eu não tô fazendo o suficiente, que eu não sou bom, que eu não dou conta, que eu não sou capaz. Esse é o ciclo que vai acontecendo, até se transformar em sintoma. Então, eu me cobro, eu sinto uma tensão física, um desconforto, um mal-estar, eu fujo, eu procrastino, eu me culpo, e eu faço isso várias e várias e várias vezes, até que eu gero um transtorno em mim. Meu corpo começa a reagir dessa forma, que é a ansiedade. E aí eu vou pro consultório, daí eu vou buscar a Tainara. Vou procurar ajuda. Porque eu não tô sabendo lidar com isso, não. Mas isso teve um início. Isso não foi... isso não saiu do nada. Né? Isso veio de algum lugar. Claro que existe fatores genéticos que vão facilitar o transtorno mental, sim, como uma doença clínica, mas esse conjunto foi alimentando essa possibilidade. Esse é o ciclo de se relacionar mal consigo mesmo. O medo. Então, essas pessoas, elas se cobram muito e elas sentem muito medo. Medo do futuro, medo de si, medo de arriscar. Por quê? Porque o medo é um reflexo dessa insegurança, dessa falta de confiança em si. Então, eu não vou conseguir. Eu não vou dar conta.
E aí, de novo, o ciclo, né? Daí eu fujo, eu procrastino, deixo pra depois, daí eu me culpo, porque daí passou muito tempo. Eu tava para começar uma faculdade, eu fiquei me enrolando, depois eu tento, e se passaram 5 anos, 10 anos, e eu não comecei a faculdade. Eu não fui atrás do meu sonho. É tudo alimentado por esse ciclo. Que é muito, muito difícil, né? Porque olha quantas coisas estão envolvidas, né? Quantos sentimentos e quantos pensamentos, tudo envolvido, né? Tudo junto. Então, realmente não é fácil se dar conta desse movimento. Né? E o que acontece? A paralisação. Outro efeito extremamente complicado, negativo, em quem se relaciona mal consigo mesmo. É a paralisação, a pessoa bloqueia. Ela não consegue sair do lugar. Ela não consegue fazer. Ela não consegue tentar. Ela não consegue insistir. Que às vezes até começa, né? Até entro na faculdade. Mas daí vem as dificuldades, né? Vem as provas, avaliações, eu tenho que ficar acordado, eu tenho que deixar abrir mão de uma atividade, de sair para ficar estudando, todos, né, o envoltório de começar uma graduação. E essas dificuldades vão sendo gatilhos para esses pensamentos, né? De que não vai conseguir, que não é bom o suficiente, que não dá conta, e desiste. E acaba desistindo. Não, né? E aí começa um aqui, essa aqui presencial não vai dar, porque eu não tenho tempo, não, né, locomoção, eu vou fazer uma IAD. Daí começa IAD, IAD não é igual a presencial, daí não faz. E assim, vai fugindo de se sentir mal, dessa sensação negativa, que é reflexo de pensamentos negativos sobre si mesmo. Mas toda essa construção que eu fiz aqui com vocês, ela não chega pronta, né? Ela é feita, a gente vai percebendo, a gente vai através, né, ali da análise, né, das conversas, entendendo ali com técnicas. No caso, eu uso técnicas da terapia cognitivo-comportamental para auxiliar a pessoa a ir se dando conta desses movimentos, desses ciclos e quais pertencem a ela e fazem sentido na vida dela. Né? Mas o que chega assim de fato, Tainara? Qual é a queixa que chega lá assim, ó? Como é que falam para ti? É através da ansiedade, os sintomas da ansiedade, sintomas da depressão, do burnout, sintomas mais físicos, de desgaste mental. Assim, porque, imagina, todo esse movimento, toda essa tensão acontecendo fisicamente, de eu me cobrar, de eu sentir medo, de eu me sentir inseguro e de eu tentar fugir né, um tempo todo dessa sensação. Desgasta. Há um desgaste mental. Eu não tenho energia psíquica. Né? Eu não consigo prestar atenção. Eu não consigo ter paciência. Né? E eu não sei por quê. Eu não entendo por quê que eu mudei, que eu não tô conseguindo ter esses movimentos. Né? Não ter paciência, eu fico irritado, eu fico triste do nada. E eu me sinto muito, muito cansado. Não consigo ler um livro, não consigo prestar atenção numa novela. Por quê? Cansaço físico, então, se eu não descanso, se a minha mente não descansa, o meu corpo ele não vai descansar. É o sistema nervoso central, é o que, né, gera substâncias, né, para todo o resto.
Então, se eu não descanso a minha mente, eu não descanso o meu corpo. Se eu não durmo, eu não vou descansar meu corpo. Se esse meu sono não é um sono de qualidade, um sono que eu realmente de repouso, né? Que eu consiga entrar num estado mais profundo de inconsciência, no sono, para realmente produzir as substâncias necessárias para mandar para o meu corpo, eu não vou ter. Eu não vou me sentir bem. A angústia, né? A angústia que é a forma que muitas vezes a pessoa consegue falar sobre a ansiedade que ela sente. Desconforto gástrico, que é muito comum em questões emocionais. A pessoa ter gastrite, nervosa, ter um enjoo, um mal-estar no estômago, né? Que muitas vezes não é justificado clinicamente, porque é emocional. O emocional afeta muito o sistema digestivo. E o comer exacerbado, né? Que também é uma consequência da ansiedade. Para tentar aliviar essa tensão, eu como demais. Eu fujo e eu como. Né? E assim, eu como, eu alivio temporariamente a minha tensão, o meu mal-estar. Então, isso vai levando as pessoas, esses efeitos, as consequências dessa relação negativa com ela, que levam ela para o consultório. Então, aí é a ponta do iceberg, né? O que eu trago para vocês aqui é o que tá lá no fundo, né? Por que que você tá assim? Ou por que que isso tá acontecendo contigo? Por que que tu não tá conseguindo fazer os movimentos que tu acha que tu deveria estar fazendo? Que às vezes a gente tá fazendo, né? Só que não é da jeito, não na perfeição que eu trouxe lá no início. Eu tô fazendo, mas não perfeito. E aí eu não tô me sentindo bem com o que eu tô fazendo. Então é isso. O que tu sente, o que tá acontecendo agora, é a pontinha, é o que tá para fora. É a consequência de todo esse processo. Deixa eu ler o comentário aqui do Gustavo. Ao contrário também, eu deixo de comer, fico sem fome o dia todo, a semana toda também. Sim, sim. Esses extremos. Não consegue comer, tranca. É tanta angústia, é um mal-estar tão grande que tranca. Sim, também é consequência. É horrível, perco muito peso e fico mais magro e me cobro muito. Sim, eu imagino. Não, é todos os extremos, né, pessoal? O extremo de comer demais ou não comer nada. Só que, claro, o comer exacerbado, ele vai mais pro lado da ansiedade. A falta de apetite, né? A falta de energia, até para comer, né? Trancada. Isso já vai mais pro lado da depressão, assim, de um outro movimento. Mas também estão tudo no mesmo combo, né? É os sintomas que a gente vai desenvolvendo para tentar lidar com os nossos desconfortos emocionais. Que são o quê? Reflexo do que a gente pensa da gente mesmo. Né? Então, assim, eu penso e nem percebo, nem me dou conta. Isso, meu bem, isso mesmo, é sintoma. É a ponta do iceberg. Então, eu penso e nem me dou conta disso. É rápido, o pensamento é muito rápido, tá acontecendo o tempo todo. Tô o tempo todo pensando, eu tô aqui conversando com vocês, tô pensando já em outras coisas lá, né? Às vezes acontece, tá aqui olhando, mas já tá pensando, tem que fazer tal coisa, tem que ir em tal lugar. A gente tá sempre pensando. E nesse fluxo de pensamento, eu tenho pensamentos que são reflexo das minhas crenças. Eu não sou bom o suficiente, eu não dou conta, eu não vou conseguir, eu não sou capaz. E aí, eu não me dou conta desses pensamentos. Só que esses pensamentos, eles vão gerar algo em mim.
que é o quê? É o que eu sinto. E como sentir é físico, eu me dou conta mais facilmente. E é uma sensação ruim, é algo que eu não gosto, me sentir desse jeito. Então, o que eu faço? Eu fujo. Eu fujo desse sentimento. Das mais variadas formas que eu puder. Eu digo que isso não é tão importante assim, e não faço. Ou eu procrastino, uma hora eu não sou obrigada a fazer. Ou eu nem tento, ou desisto. Tem várias formas da gente estar fugindo. E o que esse fugir dessa sensação negativa, dessa sensação ruim faz? Eu reforço esse pensamento que eu tenho lá no fundo de que eu não dou conta, de que eu não faço bem feito, de que eu não mereço, que eu não mereço sucesso, não mereço a felicidade. Eu reforço que eu não mereço amor. É isso que eu consigo fazer com esse movimento de fuga. Quando eu fujo do que eu tô sentindo. Por isso que muitas vezes acontece, né, de a pessoa começar a terapia e não conseguir ficar. É muito difícil lidar com o que a gente sente. Ela vai embora. Naquele momento ela não consegue suportar lidar com tudo aquilo ali. Muitas pessoas a gente ouve. Comecei, mas tive que parar. Não deu, não consegui manter, não tive dinheiro para manter, não tive tempo. E aí vem várias formas da gente dar uma desculpa, não que não seja algum problema real, mas que falta persistência. E essa persistência por quê? Porque é muito difícil lidar com aquilo ali. Eu não tô preparado para lidar com aquilo ali. Daí, nisso que eu trouxe para vocês, de pensar, não perceber, sentir que... Opa. Desculpa, pessoal. Deu um probleminha aqui. Então, nisso que eu tava falando para vocês, de pensar e não perceber, sentir que é algo mais intenso que eu me dou conta e fazer esse movimento, né, de fugir, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu tô na faculdade e eu tenho um trabalho para fazer na faculdade. Só que eu tenho crenças lá dentro de mim de incapacidade, né, de insuficiência, que eu vou alimentando através dos pensamentos que eu não sou inteligente bastante, que eu não faço bem feito as coisas, que eu não sou boa. E aí eu tenho esse trabalho para fazer. E quando eu vou tentar fazer esse trabalho, eu penso essas coisas, mas eu não me dou conta desse pensamento. Eu só me sinto mal. Tem que fazer esse trabalho. Tô cansada. Mas é muito chato. Tem que pesquisar. Não vou fazer agora. E aí, eu vou procrastinando. Um dia eu não posso fazer porque eu tô cansada, no outro dia eu não posso fazer porque eu marquei de sair com uma amiga, no outro dia eu não vou poder fazer porque eu tenho que arrumar minha casa, e aí eu vou procrastinando, até chegar um momento que não tem mais como. É amanhã que eu tenho que entregar esse trabalho. Eu sou obrigada a sentar e fazer esse trabalho hoje. E aí, mesmo me sentindo mal, eu paro e faço. Com muita dor no início. Aí lá no meio começa a ficar interessante. Daí eu começo a me arrepender de, poxa, eu podia ter feito com mais calma, ia ficar bem melhor. Ia ficar bem mais legal. E aí, começa, né, a fazer ali, faço meia boca, porque tem que entregar amanhã. Daí eu entrego, depois eu não tenho um retorno tão bom. Fiquei na média. Não fui abaixo da média, fiquei na média. Mas não tive um retorno tão bom. Daí o que eu penso de mim? Olha aí como tu é preguiçosa. Olha como tu não faz as coisas como tu deveria fazer, com a perfeição que tu deveria fazer, né? Que é fazer com antecedência. Por isso que tu não vai bem, por isso que tu não vai ter sucesso.
de uma forma muito rápida, né? E se sente mal. Ou também tem aquele, o 8 ou 80, né? Ou começo desde o primeiro dia, há um mês e meio atrás, o professor disse que a gente talvez ia ter o trabalho e eu já começo a fazer para ele ficar perfeito. Eu vou fazendo ele e vou deixando ele maravilhoso e eu me preocupo muito com aquilo ali, e aquilo ali me toma muito meu pensamento e aquilo é extremamente cansativo. E isso era só um trabalho que valia tipo 0,5, nem valia toda a nota. Mas eu me preocupo demais com as coisas, então eu quero dar conta tudo antes. Também. Os extremos. Nossa, falei, hein? Falei muito. Mas eu espero que tenha dado para entender o sentido final, né? De que a forma como a gente pensa da gente, que a gente se relaciona com a gente mesmo, vai refletir nessas atividades do nosso cotidiano, em como a gente se sente no nosso cotidiano e, naturalmente, como vai se suceder essas atividades. Como vai ser, né? E aí, eu deixo de novo, né, mais uma reflexão para vocês fazerem. E tá, através do que eu percebi das minhas falas para mim mesma, da live da semana passada, o que eu penso de mim? Essa é a reflexão que eu deixo para hoje. Vocês fazerem até a semana que vem, de tentar entender e compreender um pouquinho o que tu pensa de si mesmo. E aí, isso daí é pra te se julgar mais, é pra te se cobrar mais, é pra te se tratar mais mal? Não, né? Tu tá aqui numa live aprendendo a se amar. Se tu tá numa live aprendendo a se amar, tu não vai usar isso pra se culpar, pra se cobrar e pra se tratar mais mal ainda. Não. Tu vai usar esse conhecimento pra te acolher e pra transformar. Então, primeiro eu compreendo. Primeiro passo, eu compreendo, eu entendo o que acontece comigo, eu entendo a minha história, eu entendo o que aconteceu, por que eu estou assim, porque eu sou assim, porque eu faço desse jeito. Primeiro eu entendo. Depois que eu entendo isso, eu acolho. Eu acolho, não veio do nada. Eu não comecei a me tratar desse jeito do nada e por nada. Então tem que acolher. Isso é a minha dor, isso é a minha história, esse é o meu processo. Eu tenho que aprender a acolher. Quando eu falo parece fácil, né? Mas não, às vezes é dolorido, porque as histórias, normalmente, elas são carregadas de machucados. Então, acolher isso é difícil. Mas depois que eu acolho, que eu consigo transformar. Que eu consigo fazer diferente. Que eu consigo trilhar um outro caminho. Aquele caminho ali que eu trilhei, que foi necessário naquele momento, que me gerou sofrimento, mas que foi o que eu aprendi a fazer, ele não vai deixar de existir. Ele vai continuar existindo. É a estrada velha. Mas eu vou construir uma estrada nova. Eu vou construir uma freeway. Pra quem tá vendo aqui do Rio Grande do Sul, né? Caminho litoral. Então, eu vou construir um caminho melhor pra mim. Um caminho que seja mais seguro, um caminho mais saudável pra mim. Certo? É nesse sentido. Então, eu espero que esses conceitos todos que eu trouxe hoje tenham feito sentido para você e que tenham esclarecido um pouquinho o que pode estar acontecendo, te gerando reflexões. Eu te convido a fazer esse exercício, é importante fazer esse exercício, né, de reflexão, né?
dentro do que tu puder fazer, dentro do que tu se sentir à vontade em fazer, certo? E como eu disse semana passada, né? Pode ser que tudo isso que eu trouxe aqui não faça sentido pra ti, que tu acredita que se relaciona super bem contigo mesmo. E é extremamente ok. Que bom, que bom. Se tu se relaciona bem contigo, se tu se trata bem, se tu é teu melhor amigo, perfeito. Se tu consegue ver tuas qualidades, se tu tá trilhando o caminho que tu quer. Aí, é isso que eu quero pra todos nós. Agora, se tu acredita, bem, Tainara, pra mim isso aqui não faz sentido. Mas pra outra pessoa pode fazer. Eu conheço algumas pessoas que precisam perceber quão maravilhosas elas são, quanto elas merecem ser felizes. Manda pra essas pessoas. Manda pra essas pessoas que tu ama, que tu admira. Mas se fez sentido pra ti, agora, realmente, Tainara, fez sentido pra mim. Olha de novo. Olha tudo isso que eu trouxe de novo e tenta refletir. Que é bastante coisa. Né? Parece, rapidinho, foi 42 minutinhos, mas são conceitos profundos. Então, precisam de atenção. Era isso. Até semana que vem. Um beijão no coração de todo mundo. Até!